A Igreja Universal é alvo de ataques de militantes da esquerda dias antes das eleições. No Rio Grande do Norte, a polícia investiga um caso de vandalismo na porta de um dos templos da igreja. Um clima que não combina com a livre escolha do voto. Militantes de esquerda atacam templos da Igreja Universal e espalham informações falsas contra evangélicos. O episódio mais recente aconteceu em Goianinha, interior do Rio Grande do Norte. Segundo testemunhas, militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, que participavam de uma carreata em apoio ao partido, teriam colocado fezes na porta de uma das igrejas. O pastor Tiago foi o primeiro a chegar e ver a cena. Foi um ato de vandalismo que fizeram contra a igreja e contra a fé. A pessoa, quando ela faz algo assim, a gente entende que tem um sentimento de ódio atrás ou coisa parecida. Vander Carlos e a esposa Daniele frequentam a igreja. Eles notaram a carreata do PT se aproximando do templo. Deixamos tudo organizado, tudo limpinho. A gente deixa a luz da igreja na frente apagada, não tem câmeras de segurança. E quando a gente saiu daqui, ela já estava fazendo a manifestação para fazer a volta. O bispo responsável pela Universal no Rio Grande do Norte lamenta o ataque. É como se estivesse sendo colocado na porta da minha casa. Na porta da casa das milhares e milhares de pessoas que frequentam a Igreja Universal. Porque a igreja é uma segunda casa, onde as pessoas vão para orar, para derramar suas lágrimas diante das lutas que elas têm travado, para receber orientações, auxílios sociais. Isso é algo muito triste. Então, realmente as pessoas elas ficam sentidas, abaladas. Em nota, a Igreja Universal diz que acionou as autoridades e espera que os criminosos sejam identificados. Para o advogado da Universal, o ato de vandalismo desrespeitou o sentimento dos fiéis. É um crime de ódio que fere a liberdade de culto. Fica caracterizado que os infratores queriam menosprezar um objeto de culto religioso, como é o caso do templo, né? Então, no nosso entender, houve ali uma violação ao sentimento religioso, que é justamente o que protege essa tutela penal. Ali na fachada da igreja é um fato típico de vilipêndio, que é o previsto no artigo 208 do Código Penal, que diz justamente vilipendiar ato ou objeto de culto religioso. Então, a partir do momento que foi feito isso contra um templo, né, religioso, ao nosso ver, configurou esse crime que prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção, nos termos do artigo 208 do Código Penal. A polícia do Rio Grande do Norte investiga o caso. O Partido dos Trabalhadores afirma desconhecer qualquer relação entre a carreata e o vandalismo na porta do templo e espera que os fatos sejam esclarecidos e os responsáveis punidos. Em São Paulo, o candidato a deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, fez uma postagem em que associou um núcleo de oração da Universal a partidos de esquerda, como se as pessoas do núcleo de oração apoiassem os candidatos. Uma faixa foi colocada sem autorização na frente da casa de Dona Selma. Ela ficou indignada com a situação. Colocaram um banner na minha casa de um candidato que eu nem conheço e nem quero saber. E eu me surpreendi com isso. Por quê? Eu defendo a família. A minha família defende a família. Nós somos cristãs, né? E eu não aceito esse tipo de coisa. Eu estou aqui revoltada. Segundo a Universal, se trata de uma tentativa vergonhosa de enganar os evangélicos. A igreja disse ainda que vai denunciar o PSOL à Justiça Eleitoral. No mês passado, a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, publicou no próprio perfil em uma rede social uma montagem com a foto de um culto na sede da Universal em que aparece o ex-presidente Lula. A imagem foi usada sem autorização e dá a falsa sensação de apoio ao partido e ao candidato, o que não é verdade. Nessa semana também foram identificados panfletos como esse, com fake news, em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Manaus. O símbolo da Igreja Universal foi usado sem autorização para pedir votos ao candidato do PT à presidência. Episódios assim, de mentiras, de violência e de intolerância religiosa contra a Universal já aconteceram outras vezes, inclusive fora do país, nas eleições de 2018 no Chile, pouco antes do segundo turno.
Frases agressivas foram pichadas por supostos militantes de esquerda na fachada de um dos templos da Universal da capital do país, Santiago. Para especialistas em direito internacional, atos de intolerância religiosa se tornaram realidade no exterior e aqui no Brasil. Os locais de cultos religiosos são locais representativos para os fiéis, independentemente da religião, são protegidos pela lei, já que são locais de devoção. Percebo que é uma maneira de tentar silenciar as igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, que é o caso da Igreja Universal, tem um trabalho assistencial muito grande, tem um trabalho junto às comunidades, entra em todos os lugares. Para o presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, atos assim têm o objetivo de agredir e provocar medo em quem pensa diferente. Estão envolvendo a igreja na disputa eleitoral, né? A igreja ela é conservadora, ela preserva os princípios da família. Então, há um crescimento desse pensamento e a esquerda quer combater. Ao invés de combater isso no diálogo, no debate, quer combater nos ataques. O jurista Ives Gandra Martins lembra que a Constituição brasileira garante a liberdade religiosa e condena a intolerância. Esses atos de vandalismo têm que ser reprimidos e punidos, que indiscutivelmente ferem a dignidade do povo brasileiro e ferem tudo que está na Constituição que garante a liberdade religiosa. Lembrando-se o que é mais importante, que o preâmbulo da Constituição diz que toda a Constituição foi promulgada, tudo que está na Constituição foi promulgado, lá está escrito, sob a proteção de Deus. Nós procuramos o candidato Guilherme Boulos do PSOL, mas ele preferiu não se manifestar. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, afirmou em nota que a postagem foi retirada do ar.